eu sou o Ricardo, tá? Sou cientista de dados aqui, na Itera. E eu vim quebrar um pouco o ritmo aqui, né? Porque o pessoal falando de mineração de texto, depois tem a Alice também, né? Então, o que foi essa ideia, né? Por que eu pensei nisso? Tem pessoal da graduação aqui? Quem está graduando? Legal. Quando eu comecei a trabalhar com estatística, ciência de dados, esse mundo hoje, mundo da era digital, ele era um pouco diferente, né? Você acabava fazendo todas as tarefas, mas de uma forma bem apartada, né? Então você tinha lá o mundo de negócios, negócio decidia, e você tinha TI cuidava de segurança, que basicamente era aquele cara que você acessava, o seu computador travava, tá? Como é que está o mundo hoje, né? Então vamos olhar um pouquinho disso. Para quê? Para que a gente consiga, ao longo do tempo, direcionar a carreira. Porque nada mais frustrante do que você estudar, querer exercer o papel de cientista de dados dentro de uma empresa e ver que a coisa não é bem assim, né? Então, vamos pegar minha experiência aí, vamos dar uma olhadinha um pouquinho sobre o que a gente pode extrair aí da minha experiência, tá? Então, primeiro vamos ver aqui o que vamos conversar, o que é um cientista de dados, vamos falar um pouquinho de geração de valor e o que esperar a ser contratado, tá? Bom, em primeiro lugar, deixar bem claro aqui que o que eu estou dizendo aqui é a minha visão pessoal, é a minha visão pelas empresas que eu passei, empresas que eu realizei consultoria. Então, nós não vamos falar dos 10 mil tipos de cientistas de dados que existe, nem de quais são as formações necessárias. Enfim, eu acho que a gente já sabe um pouquinho, né? A gente tem ideia, né, de que o cientista de dados ele é parte matemático, parte estatístico, parte da computação, né? Agora, qual que é a grande diferença desse cara hoje? Por que se fala tanto e por que ele se tornou um papel-chave? Porque ele consegue fazer exatamente isso aqui, gente. Transitar entre o mundo de negócio e o mundo de TI. Que era uma coisa que antigamente não existia nas empresas. Né? Negócio toma decisão, TI vai lá e implementa. Acabou. Ponto final, não tem discussão. Hoje em dia, nós estamos caminhando para que isso se diferencie um pouco. Ou seja, exige-se do profissional de TI que queira trabalhar um pouco com ciência de dados, um conhecimento maior de negócio, um jogo de cintura maior no conversar, tá? Até tem um ponto muito interessante que essa parte aqui que eu coloco que o cientista de dados possui origem acadêmica, a pioneira foi o Institute of Advanced Analytics na North Carolina, que foi um pedido das empresas americanas para que o Departamento de Ciências de Computação desse um polimento no profissional de TI para que ele pudesse realmente transitar dentro do mundo de negócio. Aí nasceu o cientista de dados. É aquele cara que realmente anda e faz o elo entre uma área e outra. Tá? E obviamente, né, isso aqui é muito nome, né, mas a carreira dos cientistas de dados de hoje, né, são estatísticos ou analistas mesmo de dados, analistas de sistemas, né, pessoas que começaram nessas áreas. Bom, qual que é o principal objetivo de uma empresa? Uma empresa quer lucro, tá? Não vamos nos agarrar a ideais muito bonitinhos, porque eles não existem, tá? Uma empresa que não quer lucro é uma empresa que pode fechar as portas, né? Ou se tornar aí uma entidade filantrópica, alguma coisa do tipo, tá? Porém, lucro não necessariamente precisa ser entendido como dinheiro, mas sim como valor. Mas como que se gera valor? Bom, a forma é a tradicional do capitalismo. Você aumenta a receita, você reduz despesa,
Você utiliza menos para produzir a mesma quantia. Por quê? Porque a inovação tecnológica te leva a isso. Tá? Na presença de oportunidades de negócio, você investe capital. Na presença de uma crise, você retira capital. Tá? Você reduz o custo desse capital para você. Tá? E assim vai. São as formas tradicionais de gerar valor dentro de uma empresa. Agora, essa visão tradicional está passando por mudança nessa era digital que nós estamos vivendo? Sim. Não. Na verdade é não. Mas a forma com que esses objetivos são alcançados, sim. Então o que eu quero dizer? Não mudou nada na forma de uma empresa gerar valor. Ela ainda quer produzir mais usando menos, ela quer gastar menos, ela quer, enfim, ter lucro. Agora, hoje em dia, a forma tradicional de gerar valor pode ser otimizada com o uso de dados. Não vamos entrar nessa discussão também, todos nós já sabemos. Mais de 70% dos dados disponíveis hoje foram gerados nos últimos 3, 4 anos. É esse uso, né, o desafio. O desafio está em tirar partido e extrair valor de toda essa quantidade que é gerada. Senão a gente vai se perder lá dentro. Tá? Bom, porém, aí é que está a questão, né? Quem define como o valor será gerado? Não é TI, é negócio. E sempre vai ser. A área de negócio ela é responsável pela definição do modelo que a empresa vai seguir. Agora, nessa era que nós estamos vivendo, a infraestrutura de software e hardware necessária para este processo fica onde? Fica em TI. Então, o cientista de dados se torna o principal elemento de ligação entre essas duas áreas na geração de valor. Ele é o cara que vai conseguir sentar junto com o engenheiro de software, ele vai conseguir sentar junto com o diretor de marketing, enfim, ele vai conseguir circular pelas áreas das empresas e falar de uma forma clara que ambas possam entender. Esse é o grande segredo do mito, né, do cientista de dados. Agora, e o mais importante, né? O que a gente deve esperar quando entra aí no mercado de trabalho? Dar um exemplo para vocês. Eu comecei a minha carreira na Serasa Experian, São Paulo. Eu passei pelo Banco Votorantim, eu passei pelo Walmart, eu passei pela Telefônica. E desde 2006, lá quando eu comecei, até atualmente, hoje, onde eu estou na Itera, muita coisa mudou. Eu não conseguiria trabalhar como eu trabalho hoje na estrutura de 2006. Por quê? Porque simplesmente a área de TI e negócio não se conversava. E hoje isso está mudando. Porém, a gente tem que entender o seguinte, que as duas áreas contratam e esses caras têm que interagir. Os processos seletivos são totalmente diferentes. Você, para ser contratado por TI, vai para um lado, para ser contratado para negócio, entra por outra porta. Então, a coisa está em saber aonde os seus conhecimentos podem ser melhor aproveitados. Para quê? Para gerar menos frustração. Ninguém quer ter ideia, entrar numa empresa, achar que vai fazer alguma coisa, nós vamos ver aqui um pouquinho alguns exemplos, e chegar lá, se ver brecado, né? Se ver barrado. Ó, se não é seu papel. Né? Então a ideia aqui é a gente dar uma olhadinha nas atribuições, da minha experiência novamente eu estou falando, tá? De um cientista de dados, tanto em negócios como em TI. Para que quem já está trabalhando possa redirecionar, quem está entrando no mercado agora possa escolher de forma mais efetiva. Bom, eu adoro essa foto aqui, né? Quem sabe tudo isso? Isso não existe, gente. Tá? Em primeiro lugar, quebra esse mito de que você... A gente até pode marcar um dia, falar sobre tecnologias para cada área, mas agora, dominar isso aqui é impossível. Não tem como. Né?
Existe, obviamente, algumas coisas que você precisa ter e para realmente fazer a sua tarefa. Mas agora, esse unicórnio aqui não existe, né? Então vamos lá. Bom, você entra numa empresa, daí você tem um problema lá que tem muita gente abandonando o serviço de sei lá, uma empresa de telefonia celular, tem muita gente cancelando o uso do aplicativo de música, tá? Então você vai montar um modelo de churn. Quem define o problema de negócio? Obviamente é negócio, né? Quem faz o entendimento dos dados dentro dos sistemas legados para poder montar um modelo preditivo? É negócio. Do lado de cá, o que o profissional está fazendo? Ele está extraindo e disponibilizando dados de sistemas legados. Ou seja, ele está estudando a estrutura física do software que gera esse dado, verificando se ele gera log, que informação tem dentro desse log, e aonde eu vou disponibilizar essa informação para o cara do lado de cá utilizar. Tá? Bom, geração de insights via dados, geração de modelos estatísticos e de machine learning é papel de negócio, não é papel de TI, tá? Porém, um modelo não entra em produção sem que ele esteja totalmente validado, e quem faz isso, valida e testa, é TI, tá? Então, toda a parte de validação, criação de documento de requisito, agendamento e validação da passagem à produção, tudo isso é feito pelo cientista de dados que está em TI. Ok? O cara de negócio define também a documentação, cria a documentação das variáveis do modelo. Para quê? Para facilitar a criação do documento de requisito do coleguinha dele do lado de cá. Tá? O acompanhamento da passagem à produção é feito pelo técnico, pelo cientista de dados que está em TI. Tá? Vocês imaginam, né? Se você coloca em produção um modelo errado que derruba o seu sistema de uma empresa do tamanho da Vivo por 3 minutos, você gera uma perda de bilhões de dólares. Simplesmente porque tinha um parâmetro errado dentro do teu modelo. Então, o fato de quem gerar o modelo é tão importante do cara que vai validar ele. Você vai, na verdade, reestimar. Isso aqui é uma prova cruzada. Né? Um cara está gerando o modelo e outro cara está validando esse modelo. Então, ambos os pontos são bastante importantes. O que mais que a gente tem? Um pouco de ambiente aqui, né? O cara de negócio usa o ambiente Big Data. A gente usava, agora não se usa muito mais a palavra Data Lake, né? Então, o Data Lake, quem criava, geria e mantinha ele, ou gera, cria e mantém, é TI. Negócios usa, tá? Outro ponto, no caso de provas de conceito e provas de valor. Você vai testar uma tecnologia nova para a sua empresa. Quem cria o caso de uso? Negócio. Quem garante a infraestrutura, máquina, requisito? TI. Ok? Quem cria novos algoritmos? TI. Porque é mais fácil para o profissional. A não ser que o cara que estiver lá do outro lado tenha o skill. Tá? Mas normalmente, quando um modelo chega para ser colocado em produção, quem está muito acostumado a codar, que sabe, tem uma visão melhor, ele pode sugerir mudança. Daí, é a importância do cara saber andar nas duas áreas. Ele vai lá, fala pro cara, faz dessa forma, fica melhor, testa. E ele vai te escutar. Antigamente ninguém escutaria. Hoje em dia as pessoas escutam. Tá? Que mais que tem? Teste e instalação de diferentes tecnologias. A Microsoft economizou 60 milhões de dólares ao ano estudando sensores de luz.
Ela localizou quais salas ficavam com luz acesa sem necessidade, tá? Isso aí é um stream de dados que está entrando lá. Esses sensores estão captando. Ela conseguiu fazer essa economia, tá? Bom, pessoal, é pouquinha coisa que eu queria falar. Eu acho que essa discussão é muito extensa, né? Mas só para dar uma ideia aí de que escolher às vezes não é fácil, né? Então, direcionar a sua carreira, pensar com calma, pensar com cuidado. Eu mudei. Eu trabalhava com risco de crédito puro. Hoje eu trabalho com inteligência artificial. Né? Se é muito bom, não sei. A galera aí pode falar, né? Mas a gente pode mudar na vida, isso não tem problema nenhum, né? É o que eu sempre falo e deixo a minha mensagem aqui, que é do Walter Franco, né? Que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E tocar pra frente. Isso aí. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, então eu estava confirmando se o coffee já está colocado para não liberar vocês e não tá o pessoal lá. Mas então a gente vai pro coffee hoje 20 minutos. 20 minutos, eu consegui fazer um pouquinho mais longo porque o Ricardo ajudou a gente aqui, mas podem ficar à vontade lá, depois eu chamo vocês para a próxima palestra, que vai ser do Diogo e do Ricardo, outro Ricardo, falando sobre a Alice, que é um aplicativo da Itera, um dos nossos patrocinadores, para aplicações reais de classificação de textos. Tá bom? Então, até já.